Fala aí, Paulo, Luan. Beleza? Bom dia. Bom Bom dia. dia. Inscrição feita. Fez. Completa ou modular? Completa, vamos na completa aí. Boa. Isabela, Bom dia. beleza? Joia. Tudo bom. O povo tá chegando, vamos falar de derivativos. Hoje, derivativos é uma matéria que tem caído menos ultimamente, né? Nas últimas provas, praticamente não teve questões de derivativos, né? Mas como vai mudando de edição em edição, a gente precisa ficar esperto. Então, eu vou dar uma repassada aqui nos pontos que costumavam a cair e os pontos que realmente o pessoal acaba cobrando em certificação, tá? Ô, Felipe, Oi. agora nessa parte de derivativo que vai ver aquelas estratégias com opções, aquela coisa toda, aí Isso. você falou que eles estão colocando um pouco. É uma coisa que está bem em evidência hoje, né, no mercado financeiro, pelo menos eu acompanho as coisas, e assim, a planejar talvez poderia dar até um ênfase maior nessa questão aí, porque um planejador financeiro precisa estar acompanhando o que está mais em evidência, não acha não? Que eles deveriam. É que são ondas, né? São ondas, na verdade. O que eu vejo é que a Planejar, ela dá muitas vezes alguma ênfase a alguns assuntos, talvez porque a banca que monte as questões gosta mais, conhece mais aqueles assuntos, né? Então, enfim. Mas é capaz que volte, porque eles vão revezando, né, os assuntos, assim. Por exemplo, teve uma época que era a moda de finanças comportamentais. Então, caía muita coisa, caía umas 4 questões de finanças comportamentais. Nas últimas, já acho que se caiu uma foi muito, entendeu? Então, a gente tem que estar preparado para o que vier. Não tem caído muito derivativos, mas vai saber, pode mudar isso daí nessa prova. Então, vamos fazer a nossa lição de casa, né? Vamos lá, chegou o Matheus, chegou o Graciele, chegou a Mariana aí também, tudo bom, gente? Bom dia, tudo bom? Bem. Yeah. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e aí a gente já começa os nossos trabalhos aqui. Muito bem. Tá aí. Bom, essa é a nossa primeira questão, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha luzinha, como de costume, e revisar aqui alguns conceitos antes de que a gente vá para a questão propriamente dita, né? Então, o primeiro assunto da nossa manhã é o de swaps, tá certo? A palavra swap, ela quer dizer troca no inglês. Por quê? Porque o swap, ele é uma troca de rentabilidade. É como se a gente estivesse fazendo uma aposta. O swap, ele é uma operação sem caixa, como a maioria dos derivativos, tá? Então, uma operação sem caixa. O que isso quer dizer? Que é o seguinte, imagina que por algum motivo, depois a gente vai explicar quais seriam esses motivos, eu estou apostando em 12% ao ano, tá certo? E você está apostando em 100% do CDI. É uma aposta, o swap em si ele é uma aposta. A gente vai ver que ele é usado normalmente numa estrutura de hedge, mas se você olhar para ele isoladamente, você vai ver que ele é uma aposta, tá? O swap é como se a gente fosse lá e estivesse fazendo uma aposta. Bom, quando você faz uma aposta, você não coloca o dinheiro, já deposita o dinheiro, já entrega dinheiro, não tem nada disso. Então, você fez uma aposta comigo, a gente apostou aqui que
A gente não é pouca porcaria, a gente apostou 100 mil reais, tá certo? Então, 100 mil reais, eu aposto no 12% pré e você em 100% do CDI. Então, o que eu estou dizendo? Que em um ano, 12% ao ano vai dar mais do que 100% do CDI. Tá certo? Essa é a minha aposta aqui. Eu já sei quanto vai ser o valor futuro do meu swap depois de um ano? No pré eu sei, porque 12% em cima de 100 mil, não precisa ser um gênio da matemática, para saber que é 112 mil reais o valor futuro, ou não é? Tudo bem? Legal. Aí imagina que o CDI deu 13% ao ano. Passou um ano, só depois de um ano a gente vai saber que o CDI é pós-fixado, e depois de um ano você vê que deu 13%. Essa ponta, então, foi buscar, tem uma partezinha a mais aqui, que rendeu a mais, tá certo? Então, foi buscar quanto? 113 mil. O valor futuro dessa ponta é 113 mil, estão me entendendo? O que vai acontecer no dia do vencimento do swap? A gente vai liquidar esse swap. Um swap sempre se liquida por diferença. Então, você que apostou no CDI, você vai receber a diferença. 113 mil menos 112 mil. Então, você tem um fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa daqui para cá, de R$1.000. Você recebe R$1.000, tá certo? Porque você apostou na ponta CDI e a ponta CDI foi que se valorizou, mais do que a ponta pré. Legal? Então, olha só, para pensar um pouquinho. Esse valor aqui a gente não chama de valor presente, a gente chama ele de nocional ou notional, né? No mercado a gente fala muito notional, que é a terminologia em inglês, ou nocional, que é o valor presente de uma operação de swap ou de uma operação de futuro de DI, uma operação de derivativos de um modo geral, tirando opções, tá? Então a gente apostou isso, ninguém precisou colocar esse dinheiro, você estava na ponta CDI, eu estava na ponta pré, ponta CDI andou mais, então eu tenho que pagar a diferença para você no dia da liquidação, do vencimento do swap, que são esses R$1.000. Quem garante que eu não fugiria para não pagar esses R$1.000? Tá certo? A gente está falando aqui de valores que normalmente são milhões, 10, 30, 60 milhões. Então, o que a Bolsa faz? A Bolsa ela tem uma câmera, ela tem uma clearing, né? E ela entra nessa clearing, ela registra as operações e ela oferece um produto que é o swap com garantia da Bolsa. Então, eu entrei aqui nessa ponta 12%, a Bolsa fala, beleza, você está entrando nesse swap com garantia, eu preciso que você deposite garantias. Por quê? Para saber que você não vai fugir na hora de pagar esse ajuste aqui, tá certo? Então, deposita aí, carecão, R$500. Aí eu vou lá e coloco R$500, comecinho do swap. E a outra ponta coloca 500 também. Aí o mercado está mudando, tal, as pontas já vão ficando ao longo do tempo, né? A gente está aqui mais ou menos na metade do swap, aí as pontas já vão ficando uma mais devedora, outra mais credora, aí a Bolsa vai lá e fala, ó, o Filipão, era 500, mas agora eu preciso de mais, porque você está ficando bem devedor aqui na marcação a mercado, preciso que você aumente para 700, deposita mais 200 aí de margem de garantia. E assim vai. Então, existe uma área de gestão de garantias na Bolsa que vai ficar garantindo que você não vai dar calote, não vai dar chapéu nessa operação. O valor da garantia é igual aos R$100.000 do Notion? Não, porque ninguém vai ter que pagar os R$100.000. O que vai ter que pagar é a diferença entre as duas pontas. Então, a Bolsa fica com cenários lá, projetando para onde vai, tudo automatizado hoje, né? Projetando para onde vai o CDI, e aí fica vendo qual que é a tendência dessa diferença entre as duas pontas e vai cobrando margem de garantia dos caras, tá certo? E vai garantindo que ninguém vai dar totó na operação. Fechou? Muito bom. Agora você pode estar se perguntando, mas por que a galera fica fazendo essas operações? Pensa comigo. Imagina que eu sou gestor de um fundo DI, mas eu coloquei uma bela de uma debenture na minha carteira que está pagando 15% ao ano. Pô, eu não posso deixar uma operação pré-fixada num fundo DI, porque o fundo DI precisa entregar o CDI. E a gente sabe muito bem que se você coloca uma operação pré e o CDI vai lá para cima, você não vai entregar o CDI que o seu cotista deseja, não é? Então, o que você faz? Você está lá numa operação pré-fixada, né? Mas você faz um swap apostando no CDI. Aí, e o legal é que se a operação era 15%, a debenture, você consegue fazer contra 110 do CDI.
Então, você fica ativo na ponta do CDI a 110. Então, você está entregando para o seu cotista 110, porque você sabe que lá no dia da liquidação, você vai receber os 110, você vai receber essa diferença, e essa diferença vai justamente te proporcionar 110 do CDI. Percebeu? É por isso que a gente usa swap direto no mercado financeiro. Pega um outro exemplo muito comum, né? O cara que é importador, né? Então ele compra muito lá fora, tem um comércio eletrônico aqui no Brasil e vende as coisas aqui no Brasil, tá certo? Qual que é o risco desse cara do ponto de vista de moeda? Ele é um importador ou exportador? Câmbio Importador. subir. O dólar subir. Se o dólar subir, quebra esse cara, porque ele tem um passivo em dólar, afinal de contas ele comprou e aí precisa pagar em dólar, tá certo? E aí ele vende em reais, então ele tem um descasamento de moeda aqui, percebeu? Então o que que ele faz? Ele vai lá no mercado e coloca, ele aposta num swap que vai ser, sei lá, 6% mais PETAX, a ponta PETAX que a gente chama, 6% mais variação cambial. E aí, na outra ponta, está a contraparte dele, uma instituição financeira, normalmente, que vai estar lá em 100% do CDI. Meu amigo, se essa Petax aqui disparar e o dólar sair de 4,90 e pouquinho, como está hoje, e for para R$6, essa ponta vai andar que nem uma maluca. Tá certo? Enquanto o CDI vai andar só um tiquinho. E aí, na hora do vencimento, ele tem a receber essa diferença aqui. Tá certo? Então, o banco vai pagar para ele essa diferença. O banco pagando para ele essa diferença, ele recebe os reais, tá certo? E aí ele consegue bancar o preço dos componentes lá, dos insumos em dólar, com essa diferença aqui. Percebeu? Então, ele ganha dinheiro no mercado de swap com a alta do dólar. Então, o racional é sempre o seguinte: onde que eu me ferro no meu business? Com a alta do dólar. Eu vou fazer um swap ativo em dólar, ativo em Petax. Por quê? Porque aí eu garanto que eu não vou me ferrar. Pô, professor, mas se o dólar cair para 4, eu teria um ganho muito legal lá no mercado de importação e eu me ferro aqui, porque aí a ponta Petax vai encolher e vou ter que pagar ajuste. Não tem almoço grátis. O que eu estou fazendo aqui é garantir que eu não vou tomar uma tunga se o dólar der aquela porrada. Entenderam? Então, o que vocês podem ser cobrados, e isso já foi bastante tema de prova no CFP, e entender em que ponto é que o cara vai ter que ficar, né? O cara é um importador, tal, não sei o que, tal. Ele vai fazer um swap. Que tipo de swap? Aí você tem as alternativas lá de swap. E você vai ter que saber, vai ter que deixar claro que tipo de swap que ele vai ter que fazer, tal. Tem que saber isso aí. Beleza? Se o cara fosse exportador, né? Exportador. O exportador é exatamente o contrário. Ele é um cara que quer o dólar lá em cima. Porque se ele exporta $1 milhão, vamos fazer com 100 mil. Se ele exporta $100 mil por mês, com o dólar a 4,90 são 490 mil reais. Com o dólar a 6, são 600 mil reais. O zóio cresce, está muito mais feliz. Agora, o exportador, ele fica chateado quando o dólar começa a cair muito. Se o dólar bater R$4, ele vai ganhar 400 mil reais na sua exportação. Então, o que ele faz? Ele aposta contra o dólar no mercado de derivativos. Ele fica lá em 100% do CDI e o banco, ele vai ficar lá em, sei lá, 6% mais a variação cambial, mais a Petax. Tá certo? Aí o dólar vai encolhendo, ele vai ganhando essa diferença, que é o ajuste aqui. Porque a ponta do dólar vai encolhendo se o dólar cai. Beleza? Então é assim que vai funcionar. Da mesma forma, aí vale a pena a gente mencionar, o Banco Central, ele faz operações de swap. Já ouviram falar isso? O Banco Central, para controlar a alta da moeda, vendeu tanto de moeda e não sei quanto em swap cambial. Né? Então, ele usa esses dois instrumentos. O Banco Central ele pode conter a alta do dólar vendendo reservas internacionais, vendendo dólar no mercado local para os bancos que repassam para as instituições nas operações de câmbio, ele pode fazer isso. Agora, se ele não quiser comer reserva dele, não quiser
acabar com as reservas dele, ele coloca swap cambial na parada. O que é isso? É assim, o Banco Central ele está lá em 100% do CDI. Ele vem em mim. Ok, eu estou oferecendo 100% do CDI, 100% do CDI. Aí entra aqui um outro player e vai apostar em 6%. Eu estou pondo 6% como exemplo, depende de como vai estar o dia, tá? Essa taxa aí de cupom cambial que a gente chama. 6% mais PETAX. E o Banco Central fica aqui em 100% CDI. Então, aquele mercado que estava apavorado que o dólar ia porrar, entra nessa ponta e fica mais tranquilo, porque sabe que se o dólar der essa porrada aqui, ó, o Banco Central lá na frente vai pagar ajuste para esse outro player. E é legal porque o Banco Central paga ajuste em reais, né? Como paga ajuste em reais, não queima reserva, mas tira o pânico do mercado. Isso é o que a gente chama de swap cambial do Banco Central. Cuidado, existe um outro swap cambial que é o reverso. E o reverso é exatamente o contrário. No swap cambial reverso, o Banco Central vai ficar em outra ponta, né? Ele vai ficar exatamente na ponta CDI, no reverso. Desculpa, ele vai ficar na ponta PETAX, no reverso, o Banco Central. Aqui Banco tá vendido Central. em dólar, né? Porque aí é o seguinte, quando o dólar está caindo demais, o exportador vem, fica em 100% do CDI, o Banco Central fica no reverso, e aí o exportador fica mais tranquilo, porque quando essa ponta aqui encolhe, vem para cá, o Banco Central ele paga, então, o Banco Central está nessa aqui, ele vai perder, aí ele vai pagar para cá, tá certo? Agora, o Felipe, essa operação aí do BC, o próprio BC, o regime nosso de câmbio com flutuação suja, se ele mesmo intervém na questão da taxa de câmbio, ele também não pode, querendo ou não, manipular esse swap aí, não? Manipular é ganhar quando o mercado está apavorado, é o que acontece geralmente. Porque pensa o seguinte, o dólar começou a subir para caramba, bateu R$6. É aí que o mercado fica desesperado atrás de swap cambial. O Banco Central põe swap cambial, né? Quando põe swap cambial, o mercado vai lá e faz o swap ficando na ponta dólar a R$6. A tendência é que o dólar caia e a variação cambial seja negativa e vá para 5. E aí o que acontece geralmente é que o cara se ferra, mas controla o pânico do mercado, porque essa instituição ia quebrar se o dólar fosse para 8, para R$9, entendeu? Então, pelo menos, a instituição fica tranquila. E é para isso que serve o swap. Para o Banco Central acaba sendo uma boa fazer isso, porque na hora do ajuste, tem até algumas estatísticas aqui que a gente já fez, que quase todos, né, 65% dos swaps cambiais são em favor do Banco Central na hora da liquidação. Porque o mercado estava apavorado, topou qualquer coisa, porque senão podia quebrar lá na frente, e aí o Banco Central fez o papel dele, mas ao mesmo tempo aquele pavor não se justificava, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Quando a gente conversa com o CFO das empresas, a gente sempre fala, você tem que fazer o hedge cambial antes da vaca ir para o brejo. Você tem que fazer quando o dólar estiver normalzinho, como está agora, tá certo? Então, se você faz agora, a chance agora desse dólar dar uma puxada para 5,30, 5,40, ela é muito maior do que quando o dólar estava 5,5. Quando estava 5,5, ele já estava num patamar lá em cima, a chance maior era que ia cair. Só que o pessoal vai vivendo a vida deles, tocando 1000 negócios, né, 1000 coisas ao mesmo tempo, e só vai lembrar isso quando dá merda. Esse que é o grande problema, tá? E é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para as nossas questões agora. Em relação, eu não sei porque não saiu o número. Em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos? Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aí. O que vocês acham? Alternativa A, que prevê a troca futura de fluxos de caixa e que tem como diferencial a possibilidade de efetuar hedge somente em mercados de bolsa. Eu dei um exemplo da B3, gente, que era com garantia, tá? Mas não não tem que ser assim. O mercado de swap eu posso fazer contra, imagina, eu sou uma empresa, eu vou lá,
coto no Itaú, coto na XP, coto no BTG, coto no Credi, enfim, eu saio cotando um monte de swap e a melhor taxa é que eu fecho. E isso é mercado de balcão, tá? Então não é mercado de bolsa, né? Tá errado. Padronizados quanto às datas de vencimento e aos volumes. Uma das características dos swaps é que eu pactuo aqui, lembra que eu tinha pactuado com vocês? Na verdade, era esse aqui que eu tinha pactuado com vocês. Eu tinha pactuado com vocês aqui, ó, 12% pré contra 100% do CDI, não tinha nada padronizado. Então, são as partes que definem. Então, não é de jeito algum, não é padronizado, está errado isso aqui. Que sujeitam as contrapartes às chamadas de margem de garantia, que são diretamente proporcionadas às diferenças a receber. Tá correto. Na verdade, esse é o da B3, tá certo? Deveria estar mais completa essa questão, deveria estar tá dizendo, no caso da clearing da bolsa, sujeitam as contrapartes às chamadas de margem de garantia e assim por diante, tá? O que vai acontecer, se eu sou uma empresa, eu faço um swap contra um determinado banco, o banco ele vai ter que ter limite de crédito para mim. Se ele não tiver limite de crédito, ele nem faz o swap se for sem garantia, tá? Porque, na verdade, se eu ficar devedor, na verdade é como se eu estivesse captando um recurso dele. Então, de um modo geral, alguma garantia tem que ter. Então, a alternativa C é a correta, tá certo? Essa garantia acaba sendo ou o limite de crédito que a empresa tem contra o banco, com o banco, né? Ou então tem que ser a utilização de títulos públicos, carta-fiança, aquele negócio que a gente já conhece dentro lá da bolsa, tá certo? Muito bom. Peraí que o candidato foi para a sala de espera. Às vezes os caras vão para a sala de espera aqui, mano. Felipe, essa letra B aí, se tivesse só data de vencimento, ela estaria correta ou não? Não, estaria errado, porque não é nada padronizado, tá? Você faz a gosto do freguês, né? Essa é uma das características do swap. 2. Em relação ao mercado de swaps, é correto afirmar que são contratos negociados no mercado de balcão e muito usados com o objetivo de hedge? Sim. Perfeito. Que prevê a possibilidade de liquidação física das variáveis negociadas quando negociados na B3? Física? Não, física não. Que você tem a liquidação financeira por diferença, tá? As margens de garantia são iguais ao notional do contrato? Não, tem contrato de 1 bi de swap. Imagina o cara colocar 1 bi de margem de garantia. Não, porque a margem de garantia é a diferença entre as pontas, tá? Então tá errado. É a margem de garantia que você deposita para garantir que você será capaz de liquidar a diferença. E essa diferença é liquidada só no vencimento, legal? Não podem ser liquidados antecipadamente nem repassados a terceiros. Tá errado isso aqui, porque você pode tanto liquidar antecipadamente quanto repassar a terceiros. Então, se você precisou liquidar, você entra em contato com a contraparte. Se a contraparte topar, você liquida, às vezes em termos um pouquinho diferentes do que tinha sido acordado. Se ela não topar, você encontrou um comprador para o seu swap, você pode repassar para terceiros, tá bom? Ô Felipe, uma dúvida. Em algum momento pode ocorrer aquela liquidação compulsória, nesse caso, swap? Como assim? Em que sentido? O cara não quer liquidar e ele liquidar? Ele não tem margem para honrar, vai um pé em cada skate, entendeu? Vai correndo para um lado diferente um do outro, vai chamando uma margem maior, e ele não tem margem para honrar, então pode ocorrer, né? Pode ocorrer e a punição é brava para esse cara, viu? Então, A multa, né? Porque senão o que acontece, né? Quando o mercado começasse a ir muito contra esse cara, principalmente em variações abruptas de um dia para o outro, ele ia tentar dar um chapéu, né? Mas é isso que acontece. Você garante que a ponta credora não fique no prejuízo, então você liquida a margem do devedor, paga a diferença e vai ficar faltando, né? Porque às vezes foi de um dia para o outro, na chamada de margem, a ponta devedora não depositou.
Então, você faz a liquidação daquela garantia, liquida a operação e pune aquele que deu o default. Não, obrigado. Nada. Vamos falar um pouquinho aqui de contratos futuros? Eu vou falar de termo e futuro numa coisa só, que aí facilita a nossa vida. Vamos lá. Vou falar, por exemplo, de termo antes, tá? Muito bom. Aqui, o que é um contrato a termo? O contrato a termo, ele é um contrato que se faz hoje para liquidação em uma data futura. Isso é um termo. Legal? Então, por exemplo, muito utilizado é o NDF. O NDF é um contrato que se chama Non-Deliverable Forward. Non-Deliverable Forward. Legal? Então, isso quer dizer que é um termo, forward quer dizer termo, é um termo sem entrega. Vamos falar um pouquinho sobre ele e depois a gente fala dos termos com entrega. Esse contrato, a gente também já fez uma pesquisa, isso lá na universidade, e a gente conversou com 130 CFOs, uma coisa assim, e a gente entendeu qual era o instrumento de hedge mais utilizado no mercado, e era esse, NDF. E por quê? Porque ele é o mais simples e o operacionalmente mais tranquilo para as empresas fazerem. E é o seguinte, como é que funciona? A empresa vai lá, hoje o dólar está 4,93, por exemplo. E aí essa empresa, ela quer se proteger pelos próximos 6 meses. Então ela vai lá, imagina que é uma empresa que tem dívida em dólar, então ela tem 100 milhões de dólares, está devendo aí 100 milhões de dólares, uma dívida alta, e ela quer se proteger, porque se o dólar está 4,93, essa é uma dívida de 493 milhões de reais. Se o dólar for para 5,5, essa dívida passa a ser de 550 milhões de reais. A diferença aqui é 57 milhões de reais, isso quebra uma empresa, tá certo? Essa puxada do dólar. Então, o que essa empresa faz? Ela vai lá e compra dólar a termo para daqui a 6 meses, a 5,10, por exemplo, tá certo? Então, ela fecha a 5,10, porque ela faz a seguinte conta. Se tiver 5,10 lá na frente, essa dívida vai custar 510 milhões de reais para mim, porque são 100 milhões de dólares que eu preciso mandar lá para fora. A 5,10 vai custar 510 milhões de reais para mim. E esses 510 milhões eu vou ter. Eu vou conseguir pagar numa boa, né? E a empresa vai continuar, vai tocar, vai ter sido uma boa operação e já era. O dólar hoje está 4,93, mas ela vai e garante os 5,10. Por quê? Porque ela tem medo dessa poçonhoca bater uns 5,50 e quebrar ela. Estão me entendendo? Então, isso que é o hedge com essa operação a termo. Então, liga lá no banco, não liga nada, né? Hoje tudo tem até um sistema eletrônico só de NDF, que você vai lá e fecha com aquele que tiver a melhor taxa. Fechou assim, antigamente ligava, né? Eu tô ficando velho. Fechou a 5,10. Aí, imagine vocês que aquele cenário que eu falei, ele se materialize, ele vire realidade. Então, daqui a 6 meses, deu ruim aí, marco, arcabouço fiscal, não sei o quê, papapá, bateu 5,50. O que vai acontecer? A empresa não comprou a 5,10? Se você está comprado, o ativo, a mercadoria subiu, você ganhou. Sempre que você está comprado e aquilo se valorizou, você ganhou. Tá certo? Você ganhou quanto? Você ganhou a diferença. 5,50 menos 5,10, não é? Então, você ganhou 40 centavos por dólar. Legal? Só que você tinha feito uma operação de 100 milhões de doletas. Tá vendo aqui? Então, vai ser 4 vezes 100. Tá vendo? 4 centavos. Opa. 40 centavos. 40 centavos vezes 100 milhões. Beleza? Tudo bem? 5,50 menos 5,10, 40 centavos por dólar vezes 100 milhões de dólares. Pô, isso aqui vai dar 40 milhões de reais. Ok? 40 milhões de reais. O que vai acontecer? A empresa recebe do banco 40 milhões de reais. Porque ela comprou a 5,10, bateu 5,50, então ela vai receber esse ajuste.
Aí ela pega esses 40 milhões, junta com os 510 milhões que ela tinha provisionado lá, que ela ia pagar a dívida, 40 mais 510 dá 550, ela pega 550 milhões de reais, vai lá junto ao Bacen, o dólar está 5,50, e levanta os 100 milhões de dólares que ela precisa. Entenderam? Então, esse ajuste que ela recebe ajuda ela a montar o caixa para, na cotação que tiver lá na frente, ela de fato conseguir pagar o gringo lá fora. Ficou claro? Você não precisa entender, assim, todos os meandros da operação. Você precisa entender que ela tem que estar comprada aqui para ganhar com esse ajuste na alta e com isso fazer frente à sua dívida. Eu gosto de explicar para você entender por que funciona desse jeito e não esquecer mais, né? Fica mais fácil na prova. Mas o que vão te cobrar na prova é isso. Agora imagine que o dólar chegou lá na frente, o dólar foi para 4,70. Aí já fica aquela dor de cotovelo, né? Pô, por que eu fui fazer essa porcaria desse hedge, né? Você foi fazer a porcaria do hedge para dormir tranquilo, tá certo? Mas o que aconteceu na prática? 4,70 menos 5,10. Então, essa é a diferença, vezes, isso por dólar, né? Vezes 100 milhões de doletas, tá certo? Isso aqui vai dar menos 40 centavos, vezes 100 milhões de doletas. Então, você tem que pagar, a empresa vai ter que pagar 40 milhões para o banco. Mas ela está triste? Não, porque ela tinha provisionado 510. Separa 40 milhões, paga para o banco que fez NDF. Sobrou 470 milhões. A cotação está 4,70, os 470 milhões são suficientes para uma cotação de 4,70 comprar os 100 milhões de dólares que ela precisa. Ela compra os 100 milhões de dólares e resolveu a pendência, percebeu? Então, quando uma empresa ela compra dólar a termo, ela travou em 5,10, o custo para ela vai ser 5,10. Se uma parte vai para o banco que fez a NDF, outra parte vai para o exportador, não importa. Ela está travando a cotação a 5,10. Por isso que é hedge. No hedge eu travo a cotação. Por quê? Porque eu não domino, não controlo essa variável que é o câmbio. Eu controlo o meu business. E no meu business, esse dólar a 5,10 resolveu para mim, deu bom resultado. Então eu travo ele para não ter que ficar dependendo dessa incerteza aí. Tá bom? Beleza? Tá claro como funciona o termo? Então, o termo é isso. Quais são as características? Mercado de balcão, eu fechei com uma instituição financeira, o tamanho que eu precisava, para a data que eu precisava, tá certo? Se eu tiver crédito com a instituição financeira, não preciso colocar garantia nenhuma. Se for uma operação muito grande, possivelmente vai ter depósitos que eu tenho lá, uma parte do meu caixa está naquele banco, o banco já vai deixar aquele caixa travado, que é um investimento, né? Normalmente é um investimento que vai estar travado como forma de garantia para garantir que eu não vou embora se eu ficar devedor nessa operação. Beleza? Muito bom. Aí entra o mercado futuro, que é muito parecido, mas com algumas sofisticações de crueldade aqui, né? Então, no mercado futuro, olha só, eu vou lá e compro o dólar a 4,92 hoje. Então, imagina que o futuro de dólar esteja a 4,92. Então, eu compro o contrato futuro de dólar. Tem até o contrato mini, né? Então, a pessoa física opera esse treco no dia a dia, né, pessoal? Perde muito dinheiro com isso, mais perde do que ganha, né? Os caras que ganham fazem barulho, mas a maioria das pessoas perdem dinheiro com esses contratos, tá certo? Então vai lá, compra contrato futuro, e aí o que acontece? Passou um dia. Imagina que no pregão de sexta-feira de manhã eu comprei a 4,92. Aí fechou o dólar a 4,94. Eu ganhei ou perdi? Eu estava comprado a 4,92, fechou a 4,94. Eu ganhei ou perdi? Fala aí, só para ver se vocês estão comigo. Ganhou. Ganhei, né? Subiu, tô comprado, subiu, ganhei. Sempre assim. Não foi de 2 centavos aqui? Foi de 2 centavos, tá certo? Muito bom. Então, esses 2 centavos aqui, eu recebo na minha conta no dia seguinte, na segunda-feira, porque na sexta-feira eu tive esse ganho. Aí, esse 4,94, ele foi para R$ 5 no pregão seguinte.
eu ganhei 6 centavos, que cai na minha conta na terça-feira. Estão vendo? Existe um negócio chamado ajuste diário. E aí eu passo a estar comprado a R$ 5. Eu abro a terça-feira comprado a R$ 5. Aí subiu mais um pouquinho, foi para 5,05. Eu ganho 5 centavos, que vai cair na minha conta na quarta-feira. E assim vai. Tá certo? Aí só precisa tomar cuidado com uma coisa, né? Na verdade, 2 centavos por dólar. Mas cada contrato de dólar tem 50 mil dólares. Tá? Isso é padrão. Padrão é um contrato na B3, um contrato de dólar, vale 50 mil dólares. Isso é padrão. Tá certo? Então você não consegue negociar menos que isso. E se eu tiver, por exemplo, no lote padrão, que são 10 contratos, aí é esse o valor da grana que eu estou ganhando nesse primeiro dia de ajuste. Então, se você fizer 2 centavos vezes 50 mil vezes 10, você vai ver que isso aqui dá R$ 10.000. Então, esse cara recebe R$ 10.000 aqui na segunda-feira, tá certo? E assim vai. Então, o fato de ter ajuste diário é bom ou é ruim? Depende da ponta que você está posicionado. Eu sempre, quando alguém perguntar para você se algo é bom ou ruim, é legal você mandar uma outra pergunta de volta. Bom ou ruim para quem? Né? É isso que é importante a gente ter em mente, né? E em qual circunstância? Por exemplo, para quem está perdendo aqui, isso é ruim, porque você tem que ficar desencaixando a empresa, né? Tem que ficar pagando esses ajustes. Então, você tem que ter uma previsibilidade, uma disponibilidade de caixa para isso. Tá certo? Agora, tem um benefício nisso tudo. O grande benefício é que a margem de garantia que eu vou precisar depositar é pequena, concorda que é pequena? Porque eu posso ficar devedor no máximo por um dia. Se eu ficar devedor e der totó não pagar o ajuste diário, a bolsa vai entrar em contato, vai examinar a situação, se for algo assim resolvível, ela segura aí mais um, até talvez 2 dias, senão ela liquida a sua operação e já era. Tá certo? Liquida a margem de garantia, liquida a sua operação. Então, a margem que eu preciso depositar é bem menor, porque a gente está falando aí de um dia. A bolsa pensa o seguinte: que merda que pode dar nesse mercado que esse cara fique muito devedor por um dia e não consiga pagar? Ah, tal. Então eu vou cobrar essa margem de um dia. Eles têm uma margem de segurança, então cobram um pouco mais do que a margem de um dia, mas mesmo assim é muito menor do que se fosse uma operação de 6 meses, de 1 ano, de 3 meses. Percebeu? Então, acaba, do ponto de vista de risco sistêmico, é muito mais interessante, porque você consegue controlar essas margens com valores muito menores. Beleza? Tranquilo? Muito bom. Eu acho que vale Ô, a pena a Felipe, gente falar. Oi, e pode falar. a duração desses contratos tem alguma padronização? Não, não tem. Eles vencem sempre no primeiro dia útil de cada mês e normalmente, né, no mercado brasileiro, os que têm liquidez, né, no dólar futuro são os contratos mais curtinhos, né? Então nós estamos agora no mês de maio. Então a liquidez ela estava no contrato que vencia 1º de junho. Agora o pessoal já fez a rolagem para o contrato de 1º de julho e tem alguma coisa para 1º de agosto. Então, acaba sendo os que têm maior liquidez, tá? Mas é um contrato que vai vencer no primeiro dia útil de cada mês. Mas tem padronização de contratos, né? Tem padronização, contrato de bolsa. Futuro é bolsa. Tá? Então, eu negocio isso aqui na bolsa. Tanto que entrar e sair é muito fácil, né? No começo da minha carreira, eu trabalhava na mesa do Safra, eu ficava operando esses contratos aqui. Então, eu entrava, vendia, comprava, vendia de acordo com deslocamentos táticos. Então, é muito fácil, porque é um home broker. Na época, tô denunciando a minha idade, a gente ficava pendurado lá com o broker e você ficava dando ordem para os caras. Os caras iam comprando no Viva Voz. Hoje, tudo eletrônico. Você vai lá, coloca a ordem e depois, se chegar no nível de preço que você quer, você sai da operação exatamente como é o home broker da bolsa. Tá? Então, é mercado de bolsa isso aqui. Beleza? E aí a gente tem para ir... Pode falar. Ô, Felipe, e mesmo sendo de bolsa, sim, acho que é importante falar que a bolsa aceita como margem alguns títulos de renda fixa, né? De títulos públicos,
A Bolsa, ela aceita diversos tipos de margem de garantia. Os mais comuns são os títulos públicos, tá? Pode ser dinheiro, mas ninguém coloca dinheiro porque o dinheiro não é remunerado, então não faz sentido você colocar dinheiro, mas pode ser diversos tipos de ativos, pode ser ouro, pode ser títulos públicos, pode ser título privado, CDB, por exemplo, tá? Aí precisa ver se a Bolsa tem limite de crédito para aquela instituição que você quer colocar o CDB como margem de garantia. Pode, ou se às vezes o limite está tomado, às vezes a gente, tinha CDB do Banco Sofisa num fundo, você queria colocar como margem de garantia o CDB do Sofisa, a Bolsa falava, a gente está sem limite para a Sofisa. Por quê? Porque a Bolsa também não pode ter uma exposição muito grande, porque vai que o Sofisa quebra, e aí todo o sistema de garantias dela vai para o espaço, percebeu? Então, tem vários títulos, né? A gente fala lá quais são. Carta de fiança. Você pode ter uma carta de fiança, né? Uma fiança bancária. Você contrata junto a um banco e pode utilizar essa carta fiança também para operar como garantia. Tá? Ações. Pode ter ações também. Só que ações, a Bolsa, na área de risco dela, ela faz o seguinte. Pô, o cara trouxe aqui 100 mil reais de ações da Fertilizantes Heringer. Tem uma volatilidade grande esse papel. Então, esses 100 mil reais pode virar 40 mil assim num sopro. Então, desses 100 mil reais, a Bolsa considera que 20 mil está coberto por esses 100 mil reais que você colocou da Heringer, entendeu? Então, tem um critério para cada ativo que você oferece como garantia, tem um critério que a Bolsa considera como valor de margem de garantia. Tem algum lugar que a gente consegue ver o deságio aí de cada garantia que a Bolsa aceita? Você sabe dizer? Eu não sei, aberto público As eu não sei. mesas, né? Pelo menos na corretora, a gente tem que consultar a mesa e aí acho que eles têm acesso ao Sinacor lá para ver o peso de cada ativo. E aí a mesa de renda fixa vai falar o peso de um CDB de um banco X e o peso de uma ação Y, né? Mas eu acho que no home broker do cliente, se não me engano, tem um lugar que você vê também, dependendo da corretora, o peso desses ativos normalmente de renda variável, para quem opera todo dia. Eu lembro que eu tinha cliente, assim, que morreu várias vezes operando o contrato futuro e ele morreu sozinho. Ele foi consumindo toda a carteira dele, ciente do peso que ele tinha de cada ativo lá, e aí ele foi deixando a carteira mais conservadora para garantia, mas mesmo assim ele foi consumindo tudo. Então, que eu me lembre, assim, pelo menos na pessoa física, tem acesso, sim, nos home brokers. Ah, legal, eu não Eu acho que sabia. A gente sempre também não. consultava diretamente a Bolsa. Eu Mas sempre vejo com risco, né, isso. Mas queria ver se tinha algum lugar público na Bolsa legal, que a boa. gente conseguisse consultar. Legal, vamos falar então do contrato futuro de Ibovespa, a gente fala do futuro de DI e encerra essa parte de futuro. Olha só, contrato futuro de Ibovespa, né? Você vai lá e compra 110 mil pontos, né? Então, primeiro, futuro de Ibovespa, você vai ter vencimentos nos meses pares. Então, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro, tá certo? Então, hoje o pessoal está operando o contrato de junho e tem gente já operando o contrato de agosto, né? Então, eu vou lá, fico comprado a 110 mil pontos. A Bolsa sobe, busca 111 mil pontos. O que vai acontecer? Então, imagina que ontem eu comprei a 110 mil e ela fechou ontem, não sei quanto fechou, mas supostamente a 111 mil pontos, tá certo? Então, eu vou receber R$ 1.000 aqui, que vai ser creditado para mim por contrato na segunda-feira. Se eu estava com 10 contratos, vou receber R$ 10 mil, tá certo? E o cara que estava vendido a 110 mil, o contrário, ele vai ter que pagar R$ 10 mil. Ajuste diário, mesmíssima coisa. Uma coisa que é muito importante, você tem aqui o Ibov futuro, isso serve para todos os contratos. E você tem o Ibov à vista, é o que a gente chama de spot. Então, tem uma pequena diferença hoje entre eles, né? O futuro está sempre acima do spot, sempre acima. Mas e se o mercado achar que a bolsa vai cair? Então já cai o spot, porque a bolsa é a expectativa de fluxos de caixa futuros. E por que o mercado futuro está sempre mais alto? Porque eu consigo montar uma carteira de bolsa sem caixa no mercado futuro. Então imagina que eu quero ter uma carteira que é um fundo passivo de índice Bovespa. Estão comigo?
que eu faço? Eu vou lá e compro o índice futuro de Ibovespa e deixo o dinheiro rendendo CDI, que é o custo de oportunidade. Não é melhor do que eu gastar o meu dinheiro comprando as ações à vista? É melhor, porque aí eu ganho a variação do índice futuro, né? E ainda o dinheiro está rendendo CDI. Por isso que o índice futuro está sempre um pouquinho mais caro. Que se ele ficar igual que o spot, vai todo mundo preferir o índice futuro, e aí essa pressão de demanda já desloca o preço lá para cima. Perceberam? Então, na prática, o que acontece é isso. Chega no dia do vencimento, ó, o índice futuro ele liquida pelo preço do à vista. Isso é uma condição sine qua non. Sine o quê? É uma condição que sem ela não funciona o mercado futuro. É uma condição sine qua non do mercado, senão não funcionaria. Então, o valor futuro sempre liquida pelo preço à vista no dia do vencimento. Beleza? Isso a gente chama de... Isso aqui é a base. Essa diferença entre os dois preços é a base. E isso aqui é a convergência de base. A base, ela converge, chega lá no final, você tem o vencimento do futuro pelo preço à vista, tá certo? Isso vai acontecer para os mais diferentes contratos, tá? Finalmente, vamos falar do futuro de DI. Futuro de DI. O que é o DI? É o depósito interbancário. Então, o DI, ele vai ficar prevendo o que vai acontecer com a taxa do CDI para os mais diferentes prazos. Então, a curva de juros, ela é isso. Então, se eu olhar, quanto que está a curva de juros agora para janeiro 25? Então, tem um contrato de DI, janeiro 25, e ele está sendo negociado na Bolsa, tá? Imagina que ele esteja sendo negociado na Bolsa a 11,5%. 11,5%, tá certo? Então, eu vou lá e compro esse contrato a 11,5% hoje. Fico comprado aqui a 11,5%. Aí, amanhã, subiu essa taxa para 11,7%. Por quê? Porque o mercado achou, não, o Banco Central, o cenário está ficando complicado, eu não acho que o Banco Central vai conseguir baixar juros tão rápido, eu acho que o CDI de hoje, até janeiro de 25, não vai ser 11,5, vai ser 11,7 ao ano. Ah, então eu estou ganhando dinheiro, porque eu comprei a 11,5, recebo o ajuste, porque no dia seguinte subiu para 11,7. Deu mais merda lá no mercado, subiu para 12,2. Putz, eu estou comprado aqui a 11,7 agora, né? Porque eu já tinha recebido o ajuste, foi para 12, recebo mais caixa. Percebeu? Então, se eu acho que a taxa de juros acumulada de hoje até janeiro 25 vai ser maior que 11,5, e eu estou numa tesouraria de um banco, por exemplo, eu vou lá e compro 11,5. Tá certo? E aí, à medida que a taxa vai subindo, eu vou ganhando ajustes. Aí bateu 12,2. Agora acho que tá caro, eu vendo, liquido a operação, faço a operação inversa. Vou lá e liquido. Isso tem uma liquidez do caramba, tá? Esses contratos, tesouraria trade muito esses contratos, então tem muita liquidez. Aí eu vou lá e vendo, tô zerado. Aí bateu 12,4. Putz, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar vendido. Não preciso ter o contrato, eu vou lá e fico vendendo em 1.000 contratos sem ter. E aí, na volta, eu vou ganhar dinheiro. Porque eu estou vendido e agora está caindo. Tá vendo? Perceberam? Então, futuros é posicionamento. Eu não preciso ter para vender, não preciso ter dinheiro para comprar, é posicionamento. Se eu acredito na alta, eu fico comprado. Se eu acredito na baixa, eu fico vendido. Legal? Uma última coisa que... Felipe, pode falar. Uma coisinha rápida que eu não entendi aí. Ele está comprado a 11,5, ok. Bateu lá 12,4, ele liquidou a operação. Eu liquidei a 12,2 aqui no meu exemplo. Perdão, ele liquidou a 12,2. E aí, para eu entrar vendido, eu não vou entrar vendido a 12,2, eu consigo entrar vendido a 11,5? Eu liquidei a 12,2 porque eu queria ficar neutro nesse momento. Estou só com a pipoquinha na mão assistindo o mercado assim ferver. Aí eu vi que bateu 12,4, ou eu tenho algum tipo de informação agora aqui que me diz o seguinte, agora eu acho que vai voltar. Para mim isso aqui é o pico. Então eu resolvi ficar vendido a 12,4, mas foi a meu critério. Poderia ter feito isso já a 12,2.
Poderia ter zerado a minha posição comprada e ter ficado vendido a 12,2. Mas no meu exemplo fictício aqui, eu fiquei zerado aqui nesse 12,2 até 12,4 e no 12,4 que eu fiquei vendido. Tá bom? Uma última coisa que costumava cair na prova, então você precisa saber, é a operacionalização desse contrato de DI, porque todos os outros são muito fáceis. Eu estava falando lá, está comprado a 110 mil pontos, subiu para 111 mil, ganha quanto? Pô, uma continha, minha filha de 9 anos faz, né? 111 mil menos 110 mil dá R$1.000, beleza. Agora, e com taxa? Como é que faz essa porcaria aí? Porque agora você, no exemplo anterior, você falou de 11,5 para 11,7. Como é que eu calculo a grana? Né? Você transforma isso em valor presente, tá certo? Caiu aqui, né? Ah, voltou. Em valor presente. Então, lembra que a LTN no vencimento vale R$1.000? O contrato de DI, isso você tem que ter esse número na cabeça, que a prova não vai falar para você, no vencimento vale R$100 mil. É 100 vezes a LTN, tá? Então, vale R$100 mil. E aí, se eu quiser calcular o preço unitário desse contrato, né? Já caiu, assim, uma outra prova, mas eram questões bem simples. Era só calcular o valor presente. Qual que é o preço do contrato? Olha lá, 100 mil pontos. Imagina que a taxa aqui é 11,4% ao ano, tá certo? Imagina que faltam 400 dias úteis para o vencimento do contrato, você tem que calcular o preço unitário. Vocês estão no nível aqui de HP 12C que não tem nem dificuldade, né? 100 mil, você vai CHS, né? Ou se não quiser fazer CHS, né? Eu não vou nem fazer aqui. Então, 100 mil, põe lá. No valor futuro, FV. Aí você coloca 11,4 na taxa, tá certo? Quanto que você vai colocar no N? Essa taxa, ela é ao ano. Então, você tem que colocar 400 sobre 252, que é quantos anos tem nesse período, né? Então, você coloca lá no N. E aí você chama o PV, chama o valor presente. Simples desse jeito, tá? Então, você vai vir aqui, 100 mil, coloca no FV, ok? 400, enter, 252 divide, esse é o seu N, legal? Qual que é a taxa? 11,4, e aí você chama o PV. Seu preço unitário por contrato é esse, 84,251,78. 84,251,78. É isso que você vai ter que fazer, beleza? E aí, se falar que no dia seguinte ele vai te dar novos termos, você calcula, vê a diferença entre os dois preços e esse vai ser o ajuste. Não tem muita dificuldade nesse sentido, tá bom? Muito bom. Vamos aqui para nossas questões? Rapaz, ó, passando, voando aqui. Os modelos básicos. Eu Pode tenho falar. visto mais questões nesse módulo 2 de derivativos, mais de opções, muito título de renda fixa. Não vi muito sobre swap ou mesmo termo futuro. Na prova é assim também? Você sabe nas últimas se teve alguma outra? Eu estava falando sobre isso lá no comecinho, que nas últimas provas, Mari, não tem caído muita coisa sobre mercados futuros, sobre swap e tal. Tem caído uma outra coisa sobre opções, de forma tranquila, né? Mas em algum tempo atrás era diferente, né? A gente sabe que essa banca que chegou, ela fez 3 provas e ela está aumentando o banco de questões. Por isso que, assim, a gente não pode ficar na nossa zona de conforto e achar que não vai cair. Por isso que a gente está vendo todos os pontos. Mas você tem razão, não tem caído fortemente a parte de swaps, mercado futuro e a termo, tá? Tá, não, minha dúvida é mais assim, de realmente achar que tá de boa, que não vai cair, aí chega lá uma questão super complexa, misturando, sei lá, 2 tipos de derivativos na mesma questão e dá uma panicada, mas tudo bem. Eu acho difícil que isso aconteça, mas o que pode acontecer
cair uma questão, por exemplo, sobre DI futuro, como já caía, né? Então, você tem que mostrar lá qual foi o ganho naquela operação com DI futuro. Aí, se a gente não estuda, você vai acabar chutando e, enfim, né? Então, precisa ter cuidado. Olha só, os modelos básicos de precificação de contratos futuros supõem que em seu vencimento, o que acontece? Os preços do mercado à vista e futuros serão convergentes. Está correto isso? É isso aqui, né? Convergência de base, tá? Então, no vencimento, preço futuro e preço à vista são convergentes. Então, tá correto. Você tem essa convergência de base, tá? Caso haja desigualdade entre os preços futuros e à vista, haverá alavancagem? Não. Poderá haver arbitragem, dependendo da situação, mas não alavancagem, né? Não faz sentido isso aqui. Os preços no mercado futuro serão superiores aos do mercado à vista. Isso seria verdade se a gente estivesse falando de futuros financeiros. O dólar futuro sempre está acima do dólar à vista, o Ibovespa futuro sempre está acima do Ibovespa à vista, mas o café futuro não necessariamente vai estar acima do café à vista. Se você tiver numa época de entre safra, o café à vista vai estar mais caro, e lá no futuro, na safra, o café à vista vai estar mais barato. Então, isso pode acontecer nos agropecuários. Caso haja desigualdade entre os preços futuros e à vista, haverá hedging de venda, também não faz sentido algum isso aqui, tá certo? 4. Suponha que uma empresa... deixa para quando eu falar de opções. Aqui eu já vou ter que ter falado de opções. Coloquei bastante coisa de opções, porque eu sei que opções o pessoal está cobrando mais. Vamos conversar aqui sobre as opções, então? Vamos lá. A gente finaliza Ô, a parte Felipe, conceitual. Oi. desculpa interromper. Na alavancagem, é padrão até 5 vezes o valor que a pessoa tem para poder alavancar? Ou como é que funciona o padrão de alavancagem? Pode cair alguma coisa nesse sentido? Na verdade, não tem padrão, né? Não? Não. A alavancagem ela vai depender muito da sua estratégia e do nível de risco que é tolerado, principalmente no regulamento do veículo de investimento que você está utilizando, né? Então, tem fundos, por exemplo, que permitem alavancagem, mas restringem essa alavancagem a, por exemplo, 3 vezes o patrimônio líquido do fundo, 4, 5, 6 vezes. Então, vai depender bastante do veículo de investimento que você está utilizando, tá? Mas não me lembro de cair alguma coisa assim. A gente vai ver em fundos de investimento que o que cai é uma pergunta do tipo, um fundo que está alavancado em 200% do seu PL e o valor dos ativos caíram 10%. Qual foi o impacto na cota do fundo? Isso cai. Mas isso a gente vai ver lá em fundos de investimentos, tá? Tá, obrigada. Nada. Bom, vamos falar então aqui de opções. Pessoal, aqui é importante você sempre lembrar de uma coisa, tá? Quando a gente falar em opção de compra, a gente tem um produto chamado call. Quando a gente falar em opção de venda, a gente tem um produto chamado put, tá certo? Então, a opção de compra é a mesma coisa que call, começa com a letra C, isso te ajuda a se situar, tá certo? O que é uma opção de compra? É o direito de comprar alguma coisa a determinado preço. Né? Então, por exemplo, quando eu vou lá e compro uma call de Vale, se a Vale tiver R$70 no mercado, eu compro uma call, tá certo? Isso aqui é Vale 3, tá? R$70. Eu compro uma call de Vale, uma opção de Vale, com o valor de exercício. O exercício também é chamado de strike, tá? De exercício ou strike de R$72, isso quer dizer que eu tenho o direito de comprar Vale a R$72, tá certo? Aí você pode se perguntar, mas por que você quereria um direito de comprar Vale a 72 se ela está a 70 no mercado? Porque esse direito ele se estende por 1, 2, 3, 6 meses. Amanhã a Vale pode estar R$90 e eu tenho o direito de comprar 72.
eu posso ganhar muito dinheiro com isso. Compro 72, vendo por 90, ponho 18 no bolso. Tá certo? Se for para 1.000 papéis, são 18 mil. Se for para 100 mil papéis, são 180 mil. Então, pode ser uma baita de uma oportunidade. Perceberam? Então, é o direito de comprar um ativo a determinado preço. Tá certo? Aí, olha só. Dentro da call, eu posso ser o comprador dessa call ou eu posso ser o vendedor, tá certo? O comprador, ele é chamado também de titular. E o vendedor é chamado de reserva. Não, zoeira. O vendedor é chamado do quê? Lançador. O cara que lança, né? É o lançador. Tá certo? Muito bom. Por que que você compraria uma call? Porque eu quero garantir o direito de comprar alguma coisa lá na frente, a um preço pré-fixado. Então, vamos lá. O comprador, ele quer garantir preço. Garantir preço. E eu não estou entrando no mérito se é hedge, se é especulação, o que que é, mas ele quer garantir um preço. Ele pode garantir um preço para fazer hedge. Então, imagina, o exportador lá o importador, né, que tem dívida em dólar, que a gente falou no comecinho da aula. Pô, esse cara, se o dólar bater 5,50, ele quebra, porque ele tem 100 milhões de dólares para pagar. Ele quer garantir a cotação do dólar. Então, ele pode comprar uma call de dólar com exercício 5,10, porque 5,10 para ele tá bom. Então, ele vai lá e ele passa a ter o direito de adquirir dólares a 5,10, porque ele comprou essa call. Tá certo? Tudo bem? Então, esse é o grande ponto, né? Esse cara, ele quer garantir preço. Ou então ele acha, tá especulando, ele acha que a Vale vai bater R$100. Ele garante o preço de 72 aqui. Agora, para garantir esse preço, ele paga um prêmio. Ele paga um prêmio. E esse prêmio, imagina que ele pagou, tá 70 hoje, ele quer o direito de comprar R$72, e ele pagou aqui 1,50 de prêmio por isso. Pagou 1,50. Ele dá esse dinheiro hoje, e esse dinheiro ele não vai ver nunca mais. Esse dinheiro é o pagamento pelo direito de comprar a 72. Se no vencimento, o tempo inteiro foi passando e no vencimento Vale tiver cotada a R$71, ele vai exercer o seu direito de comprar a 72? Não. Não vai, porque ele pode comprar 71 no mercado, virou pó. Então ele gastou à toa esse prêmio de 1,50. Perceberam? Então, quando você compra uma opção, você já tem um que a gente chama de sunk cost, uma grana afundada lá. Você já pagou 1,50 e você não vai ver a cor desse dinheiro novamente. Tá certo? A não ser que você faça uma operação reversa, mas deixa isso de lado por enquanto. Você não vai ver a cor do dinheiro. Se for em seu favor, você vai exercer a sua opção. Se tiver 72,5 o valor da Vale 3, lá no dia do vencimento, ele exerce a 72? Não. Não. Por que não? Porque ele gastou mais no Por prêmio. causa do prêmio, o custo dele é R$73,50. Mas o prêmio dele já era. Ele já pagou. Ele abate, né? Tipo, ele compra e reduz o custo dele. Então, se tiver 72,5, ele compra a 72, vende a 72,5, ganha 50 centavos e pelo menos ele recupera 50 centavos desse 1,50 do prêmio. Então, ele exerce. A operação deu prejuízo, mas deu menos prejuízo do que se ele não tivesse exercido. Tá bom? Isso tem que ficar prêmio é o maior valor que o comprador pode perder é o valor do prêmio, no caso, então, né? Isso é muito importante, tá certo? O comprador, ele está exposto ao prêmio. Ele pode perder ao prêmio. Legal? Ele tem o direito, ele não tem obrigação, né, nesse caso. Exatamente. É por isso que o gráfico do comprador de call, ele é assim, ó. Então, imagina que ele pagou aí, naquele exemplo, ele pagou 1,50 do prêmio. Tá certo? Então,
Se lá no mercado tiver 72, ele perdeu esses 1,50. Se lá no mercado o preço tiver 73, ele já ganha R$1, tá certo? Quando ele exercer, só que ele perdeu 1,50 no prêmio, então ele ainda está num prejuízozinho aqui, tá vendo? Se bater 74, ele ganha R$2, porque ele compra a 72, vende a 74, ele já está num lucrinho aqui. Se bater 75, ele ganha R$3 na operação dele, como 1,5 ele deixou no prêmio, ele tem 1,5 de lucro. Então, o que acontece? Esse é o gráfico de uma coisa, é uma reta, tá? Essa coisa estranha aí. Então, isso aqui é o diagrama de ganhos, é o que a gente chama de payoff, né? De uma compra de call. Você pode perder no máximo 1,50, e se a Poçonhoca da Vale bater 120, seu ganho vai lá para cima, tá vendo? Ele é ilimitado. O comprador de call tá assim na parada. E aí é muito fácil saber como está o vendedor de call. Porque imagina que tem 2 caras só na parada. O que está comprado em call e o que está vendido. O que está vendido, galera, ele está na ponta inversa. Tá certo? Ninguém fabrica dinheiro. O que um ganha, o outro perde. Então, até R$72, esse cara aqui está dando risada sozinho, porque ele ganhou 1,50 sem fazer nada. Não é? Aí aqui, ó, ele já começa a perder, perder, e vai embora. Então, esse aqui é o lançador, né, o vendedor da call. Ô, Felipe, eu não consigo entender por que alguém teria interesse em lançar uma call na prática. Assim. Eu vou te explicar, porque eu já fiz isso muito na vida, viu? Olha só. Felipe, eu tenho uma analogia que eu uso bastante para apresentar para os clientes. Não sei se pode falar rapidinho. Deixa eu só fechar o raciocínio, e aí eu peço para você falar, Matheus, só para não quebrar aqui a sequência. Só um minutinho, aguenta aí, por favor. Então, olha só. Pensa o seguinte. Eu tenho na minha carteira Vale, tá certo? E a Vale tá meio estacionadinha lá, né? Parece que vai e não vai. Imagina que tá uns R$70, tal, não sei o quê. Aí eu faço o seguinte, eu resolvo lançar a Vale, e eu lanço a Vale com strike de 74. Valor de exercício de 74, tá certo? Imagina que eu tenho 100 mil papéis na minha carteira. E eu vou lançar. E eu consigo vender por 50 centavos, tá certo? O cara que está comprando de mim, ele paga 50 centavos para ter o direito de comprar 74, porque ele acha que pode bater 100 e ganhar muito dinheiro com isso. Eu vendi para ele esse dinheiro, esse direito. Pensa comigo, eu tenho 100 mil ações, então eu vendi 100 mil opções. Eu ganhei 50 centavos por cada, tá certo? Então, olha só, faz conta, entra na minha conta amanhã, eu vejo cair na minha conta 50 mil reais, de graça. Assim, tô sendo ingênuo, tá? 50 mil reais. Eu pego esses 50 mil reais, eu já saio comprando mais ações. Eu tô mais rico, você entendeu? Por quê? Porque eu não vejo capacidade na Vale de subir para 75, 76, 77, 78. Então, quem lança está dizendo o seguinte, eu quero o prêmio. Quem lança quer o prêmio. A gente precisa ter isso em mente, tá? Então, é por isso que o lançador faz isso, na esperança, né, de que não acontecerá um cenário como esse. Porque se acontece um cenário como esse, olha só, eu me comprometi com o cara de entregar o papel a 74, tá certo? Se a Vale bater 100 e eu tenho o papel, beleza, eu entrego a 74 e fico com dor de cotovelo. Mas tem uns doidos no mercado que lançam a descoberta, então o cara não tem o papel. Aí ele vai ter que ir lá no mercado, vai ter que comprar a 100 e entregar a 74. Então ele vai ter um prejuízo de 26, se são 100 mil papéis, a gente está falando aí de 2.600.000, negócio assim, certo? Percebeu?
Então é por isso que o cara lança. Quem lança quer o prêmio. A gente vai falar de put, eu acho que vai ficar mais claro ainda por que a gente lança, tá bom? Fala aí, Matheus, manda bala aí na sua ideia. Não, basicamente, acho que fazendo uma analogia, trazendo para a nossa realidade, acho que fica mais fácil o entendimento, que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade aí em entender a diferença de call e put. Então, vamos supor que o Felipe tem um carro que vale 100 mil reais e eu quero comprar esse carro dele em agosto por 100 mil reais. A gente está sujeito à oscilação da tabela FIPE. Então, eu pago um prêmio para ele, que seria uma opção de compra, para garantir esse direito, lá em agosto, de comprar a 100 mil reais esse carro. Eu pago um prêmio de 5 mil agora, e chega lá no vencimento, se o carro tiver 110 mil, eu vou exercer o meu direito, certo? E ele vai ter lucrado 100 mil mais os 5 mil do prêmio. Agora, se chegou lá no vencimento, o carro está valendo 90 mil, não faz sentido eu exercer e ele lucrou com o prêmio sem se desfazer do ativo dele. Entendeu? Acho que essa analogia acaba sendo mais óbvia, assim, para a nossa realidade, né? Desculpa. Então, aí é a realidade de cada um. Eu jamais faria isso com carro, mas com ações eu faço direto. Eu também faço muito. Ô Felipe. Oi. Não, partindo daquele princípio de que o comprador, o maior prejuízo dele é o prêmio, o lançador, a gente não pode dizer que o maior lucro dele é o prêmio, porque se a ação descer, o valor da ação descer, o comprador tem a obrigação de comprar a 74 e ela está no mercado a 68. Então, ele vai vender a 74 e vai poder recomprar lá a 68. Não, veja só, o maior lucro dele é o prêmio, sim. O maior lucro dele é só o prêmio, então, também. E se você olhar para o gráfico, fica claro isso. Por isso que tem gente que diz o seguinte, o lançador, que é muito o que a Isabela está falando, por que é um louco, imbecil, estúpido que lança opções, né? Porque o lucro dele, ele está capado lá, está em 1,50, mas o prejuízo, ele não tem limites. Pois é, mas se você fizer coberto isso aqui, como eu falei para vocês, se você tem aquela ação e vai fazendo isso recorrentemente com valor de exercício razoavelmente acima do preço de mercado, de verdade, eu já fiz isso assim, ir rolando, de fazer 10 operações e depois de 10 operações, sei lá, ganhar uns 10 mil em cada uma, você guarda um colchão de 100 mil que você está no lucro e aí depois você toma uma tunga de uns 30, de uns 40, mas no net vale bastante a pena se você souber operar, como tudo, né? Ô, Felipe, ficou claro? Só recapitulando aqui, só para ver se está amarrado aqui. Por exemplo, assim, essa ideia do lançador, por exemplo, normalmente quando você faz o lançamento aí a 72, como a gente estava colocando, se você provavelmente você deve ter comprado essa ação a uns 60 e você chegou no seu preço-alvo dela lá de 72. Então, isso te deu aquele conforto de que você realizou o seu plano e, a partir dali, você faz como se fosse aquela questão do seguro. Se cair, eu estou mantido no meu 72. Se subir, eu já realizei o lucro que eu queria. Então, a partir daí... Peraí. Se cair, eu estou mantido no 72? Não. Se cair para 65, a sua riqueza cai para 65. Você não tem nenhuma proteção contra a queda aqui. Tá certo, porque ele paga o strike, mas ele pode exercer o direito de não comprar, né? O que acontece é exatamente. Então, aí é uma outra... E eu só te interrompi nesse momento porque essa é uma questão crucial. Se você quiser ter essa proteção, é uma outra operação e é com put, não é com call. Entendeu? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, vamos só então aqui agora pegar a put, tá certo? Porque aí vai ficar bastante claro esse conceito, né? O que é a put? A put é o seguinte, a Vale está a 70, né? Aí agora, Matheus, agora que eu vou usar um exemplo de carro que acho que agora é muito do nosso dia a dia. Olha só, a Vale está a 70, então imagina que eu vou lá e eu compro uma put, tá certo? Com strike, que é o valor de exercício, de 72, tá certo? Eu vou comprar vou comprar de 69, tá? Vou comprar uma put com strike de 69. O que isso quer dizer? A put, ela é uma opção de venda. Então, eu passo a ter o direito de vender por 69, tá certo?
não é isso que você faz quando você tem um carro e faz seguro desse carro? Você vai lá e fala o seguinte, seguradora, eu vou te pagar um prêmio, e aliás chama prêmio, vou te pagar um prêmio de, sei lá, R$3.000, R$4.000, tá certo? E se der perda total no meu carro, se o carro for roubado, você me paga 100% da tabela FIPE. Beleza? Então você paga um prêmio para proteger o seu patrimônio. E aqui é a mesma coisa. A Vale está a 70. Aí eu pago um prêmio, vamos supor que seja um prêmio de R$2. Pago lá o prêmio de R$2. E eu tenho o direito de vender Vale a 69. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou pensando o seguinte, vai que a Vale bate 60, eu tenho o direito de vender a 69. Então, a máxima perda que eu posso ter na minha carteira aí é de R$1, tá certo? Fora o prêmio que eu estou pagando, né? Porque isso daí é um custo afundado, já paguei 2, para proteger essa carteira aqui. Então, o que vai... E fundo de capital garantido utiliza essa estrutura. Então, compra lá a opção de venda, né? Compra a put para poder garantir preço. Por isso que o titular de uma put faz esse tipo de operação. Se você olhar o gráfico, como é que ficaria, então? Ó, vou fazer aqui assim. Então, imagina, tá 72 aqui, né? 70, né? E aí, o que acontece? Eu vou lá e gasto R$2. Gasto R$2, tá certo? O strike é 69. Então, até R$69, eu estou no prejuízo. Qualquer valor acima disso, eu estou no prejuízo. Tá certo? Agora, se tiver 68, meu prejuízo já cai aqui pela metade. Se tiver 67, meu prejuízo vem para 0. Não sei porque que eu pus essa linha horizontal aqui, peraí. Aqui. O que acontece? Se tiver 66, eu já estou ganhando R$1. Se tiver 65, eu estou ganhando R$2. Se tiver 64, estou ganhando, tá vendo? Então, eu passo a ganhar dinheiro. Esse ganhar, ele é entre aspas, né? Mas eu estou me protegendo aí na diferença dos ativos, à medida que a bolsa, a Vale está caindo. Por quê? Porque eu tenho o direito de vender a 69. Agora, se a Vale não cair, eu perdi esse prêmio, tá certo? É o que acontece com o seu carro. Se não tiver sinistro, se você não bater o carro, se ninguém roubar, você está perdendo dinheiro aqui, tá vendo? Por isso você tem que torcer para bater o carro, para usar o seguro, né? Que nem seguro-saúde, né? Você fica louco da vida, paga uma nota lá de convênio e não usa aquela porcaria. É a mesma coisa, seguro é isso. E comprar put é fazer seguro. E por que alguém vende a put? Ah, a seguradora vende put para você. Por que a seguradora vende put para você? O que a seguradora quer? O prêmio. Prêmio. Quem lança a bagaça quer sempre o prêmio, gente. Vocês precisam se lembrar disso. O lançador está atrás a seguradora vive do prêmio. Então, o que ela faz? Ela faz uma carteira diversificada, de modo que ela ganhe o prêmio e a somatória dos prêmios ultrapassa o valor que ela tem que pagar nos sinistros. Tem todo um cálculo atuarial para isso. No mercado, a gente faz isso também. Então, no mercado, existe um modelo de precificação, que é o de Black-Scholes, que nos coloca a probabilidade do preço chegar até determinado lugar, e vis-a-vis essa probabilidade, eu tenho o valor do prêmio, tá certo? Então, o cara que compra a put está se protegendo da baixa porque ele tem direito de vender a determinado preço. O mercado afundou, ele tem o direito de vender aquele preço, tá certo? O mercado subiu para caramba, ele perdeu aquele dinheiro, não tem jeito. E aí quem se deu bem foi o lançador da put, tá? Só para a gente terminar o assunto e ir para as questões, deixa eu falar aqui um negócio para vocês. Na prática, né, a gente que mexe com opções líquidas, a gente dificilmente exerce ou é exercido, porque não vale a pena. Você compra ou vende o prêmio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso?
aquele primeiro exemplo era uma call, tá certo? De strike, que é o exercício, né? 72, lembra? 72. A Vale estava negociada a 70, né? Eu comprei a 72 e eu paguei um prêmio de 1,50. Lembra disso? Paguei um prêmio de 1,50. Tá certo? Beleza? Muito bom. Se a Vale bater R$80, esse prêmio aí vai disparar. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho o direito de comprar por 72. A Vale vai estar 80. Então, se hoje eu liquidasse a operação, 80 menos 72, eu já punha 8 no bolso. Como vamos supor, ainda falta um mês para o vencimento, tem ainda a probabilidade do papel subir mais. Então, imagina que tem mais 1,50 aqui. Então, eu estou chutando esses números, tá? Esse prêmio vai para uns 9,50. Então, eu comprei a 1,50 e agora está 9,50. Eu posso vender a 9,50 no mercado. Então, sem exercer nada, eu comprei um ativo a 1,50 e vendi a 9,50. Tive um ganho alto pra caramba, tá certo? E o que faz esse valor ir para 9,50? Tem algumas variáveis, tá? Primeira variável é o preço da ação, que é a mais importante, preço da ação. Segunda variável é o vencimento, né? Quanto mais longo, quanto mais tempo você tem para ganhar dinheiro, então mais vale essa opção, tá certo? Você tem a terceira variável, que é a taxa de juros. Taxa de juros. Você tem a quarta variável, que é o preço de exercício. Preço de exercício. E você tem a quinta variável, que é a volatilidade do papel. Quanto mais volátil for o papel, mais chance existe desse papel ir lá para as alturas e você ganhar dinheiro. Então, existe um modelo que se chama Black-Scholes, que é um modelo matemático probabilístico, que imputa cada uma dessas características. E, de acordo com essas características, cospe o valor do prêmio para aquela opção. Tá certo? O Black-Scholes, ele vai ser isso. E alguém vai pedir para você calcular? Não, ninguém vai pedir para você calcular. Mas o que pode acontecer é quererem saber quais são essas variáveis que vão impactar o preço da opção. Tá bom? Isso dito, pessoal, vamos ver se a gente manda a bala aqui. Olha só. Eu tenho um comentário no chat, né? Qual a diferença entre vender uma call e comprar uma put financeira apenas? Theo, me fala se, porque já passou um tempinho, né? Me fala se ficou claro agora, né? Lembra que vender uma call, você ganha a grana, recebe o seu prêmio, mas você não está se protegendo da baixa. Por quê? Porque quando você vende, quem vai decidir é a sua contraparte. O cara que compra é que tem uma obrigação. É o cara que compra é que tem um direito, tá certo? Você vendeu. Agora, quando você compra uma put, aí você que decide, tá certo? Você tem um direito na mão, você tem o direito de vender a 69, então é totalmente diferente, ok? Vamos lá. Uma empresa que possui grande parte dos seus recursos em dólar pretende fazer hedge para garantir a cotação da moeda e não ter as suas margens decisivamente afetadas por um aumento na taxa de câmbio. Assinale a alternativa que representa uma operação efetiva para esse objetivo. Então, olha só, importador, né? Custo em dólar, quer garantir a cotação da moeda, quer, então, garantir preço. O que esse cara pode fazer? Venda de contratos a termos do NDF? Não, ele tem que comprar contrato a termo, porque ele precisa comprar dólar, tá certo? Então, isso aqui está errado. Compra de call. Funciona? Correto. Correto, compra de call, porque ele garante que ele vai poder comprar o dólar a, sei lá, 5,03. Beleza, travou. Beleza? Muito bom. Essa aqui não, essa aqui não. Deixa eu dar uma outra dica para vocês. Você nunca faz hedge vendendo opções. Nunca. Para fazer hedge é compra de opções. Hedge tem custo, então você tem que comprar. Não faz sentido você vender opção, ganhar um prêmio e ainda está fazendo hedge. Isso não existe. Não se faz hedge vendendo opção.
Até porque para se proteger você tem que ter o direito, né? Exato, falou tudo. Pô, você não está se protegendo? Então a decisão tem que estar na sua mão. Então você tem que pagar um prêmio por isso. O investidor possui uma carteira de ações e pretende se proteger de uma potencial queda no valor das ações. Analise as estratégias que poderão ser efetivas na proteção contra a queda do preço. Vamos lá. Venda de contrato futuro de Ibovespa é efetivo? Mariana, tá sem som aí. Eu só tô vendo você mexer a boca, mas não... Eu tô lendo alto, mas acho que não, né? Sim, Todo mundo tem que ficar concorda? vendido. Oi? Não, tem que ficar vendido aí. O preço vai cair. Olha só. Ele tem a carteira de ações e ele tá Mas com ele medo quer que se caia. proteger, né? Se é para se proteger, então ele tem que ser uma opção de compra. Como é que você disse agora há pouco, para ele ter hedge, tem que Esse ter aí é opção de contrato compra. futuro, né? Não, É. são duas coisas Não é diferentes. opções. Exato. Olha só, se eu ficar vendido em Ibovespa 110 mil, acabei de vender, tá? Aí o Ibovespa caiu para 100 mil. O que aconteceu comigo? Me dei bem ou mal? Eu ganho na baixa. Oi? Deu bem. Deu Ele bom, cai, né? quando eu tô Ganhei vendido dinheiro. no mercado futuro, Ganhei dinheiro. eu Se eu ganho tô na vendido baixa. a 110 e caiu, eu ganhei quanto? 10 mil reais por contrato. Então, as minhas ações estão valendo menos, mas eu tô com mais dinheiro no caixa. Uma coisa compensou a outra. Fiz hedge. Estão me entendendo? Contrato futuro é assim. Então, no contrato futuro, para me proteger da baixa, eu vendo o contrato, tá? Aquilo que eu falei, Priscila, de hedge com opções, é com opções. Não pode vender opção para fazer hedge, mas contrato futuro sim. Tá? Então, funciona. Compra de contratos futuros de Ibovespa. Vamos imaginar o cenário. Comprei a 110 mil. Caiu para 100 mil. Estou comprado a 110. O que vai acontecer? Me ferrei duplamente, né? Caro, né? Então essa tá errada. Eu vou ter que pagar 10 mil reais Perdeu. ainda de ajuste, além de perder dinheiro com as ações, tá certo? Venda de call. Pode fazer venda de opções para se proteger? Não. Não. Compra de put. Estou comprando o direito de vender aquelas ações a determinado preço. Beleza, né? Porque aí pode desabar o mercado, eu vou poder vender no preço que eu tenho direito, entendeu? Então, tá correto aqui. Então, lembra, mercado futuro, quando você quer se proteger da baixa, você vende e nas opções você compra put, tá certo? Tem uma lógica por trás, mas essa questão ela é muito recorrente, tá? Em diversos exames. Então, tenha isso em mente. 1 e 4 são as corretas, alternativa B. Beleza, vamos fazer mais uma aqui? A gente tem tempo para mais uma. Sobre o mercado futuro de Ibovespa, é correto afirmar que, olha só, os gestores de fundos de ações podem utilizá-los com objetivos de hedge, vendendo contratos futuros, sem a necessidade de considerarem o beta médio da carteira. Pô, aí você vai, ih, agora deu preguiça, né? Pô, essas horas, beta médio. O que é o beta? É o risco. É o risco sistêmico da carteira. Sistemático. Então, olha só, se a bolsa caiu 10%, eu tenho uma carteira de beta 1,5, a minha carteira deve cair aproximadamente quanto? Mais que a bolsa. 14, 15%. Isso, por volta de 15%. Então, isso é uma informação relevante. Se eu tenho um beta maior, eu vou ter que ter menos ou mais contratos. Se eu tiver um beta de 0,5, na hora de fazer o hedge, o número de contratos vai responder a esse beta, tá? Não cai a conta para você fazer, mas você precisa saber que isso é relevante, tá certo? Então, esse sem a necessidade de considerar um beta médio da carteira está errado. Okay? Os contratos futuros de Ibovespa, quando utilizados com objetivos de hedge, não sujeitam os participantes a ajustes diários negativos. Falso, tem ajuste diário. Os caras nem ficam sabendo da bolsa, né? Se é hedge ou não é. Então, funciona tudo igual para todo mundo.
Ao redear uma carteira de ações por meio de contratos futuros de Ibovespa, não é necessário alterações nas posições a futuro, ao menos que se altere a carteira. Isso aqui ficou complicadinha, né? Ó, você vai fazer o hedge e não é necessário a alteração nas posições a futuro. O que está sendo dito aqui? Sua carteira valia 110 mil reais. Aí o índice foi caindo. Agora você tem uma carteira de 100 mil reais. Tá certo? Agora você tem uma carteira de 90 mil reais. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Na prática, você tem que adequar o número de contratos ao tamanho da sua carteira. O tamanho da sua carteira vai mudando ao longo do tempo, tá? Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, tá errado aqui. A gente tem que lembrar, o conceito que está por trás dessa alternativa é que o hedge é sempre algo dinâmico. Então, você está toda hora, né, olhando a quantidade de contratos que você tem que ter para a hedge da sua carteira, tá? E, finalmente, a última. Os gestores de fundos de ações podem utilizá-lo com o objetivo de hedge, vendendo contratos futuros, considerando ainda o beta médio da carteira. Essa é a correta, né? Porque você vende os contratos, mas você considera o beta da sua carteira. Né? Se é uma carteira com beta mais alto, você vai ter que ter mais contratos. Se é um beta mais baixo, você vai ter que ter menos contratos. Beleza, pessoal? Chata essa, hein? Essa letra C aí ia me deixar em pânico na prova. Eu ter que ler 20 deixar na vezes. mão, né? É. Por isso que Felipe. a gente tem que fazer exercício, né? Tinha mais exercícios aqui. Eu vou colocar esses exercícios para vocês no PDF e no PPT, e aí depois vocês dão uma olhadinha e a gente vai tirando dúvidas. Se bem que eu volto a falar uma coisa para vocês, eu não gastaria muito tempo, sendo bem pé no chão, tá? Não gastaria muito tempo com essa matéria. Por quê? Porque tem caído muito pouco, né? E vocês têm que mandar bala nas demais matérias aí do módulo 2. Teoria de carteiras, precisa refazer os exercícios, está muito claro na cabeça de vocês que cai muito. Renda fixa e renda variável cai bastante também, né? E a parte de risco que a gente vai ter na semana que vem também cai bastante. Então, derivativo você precisa estar bem ambientado, precisa ter feito umas questões, mas eu não investiria muito tempo nisso tudo não, tá? Alguém ia falar alguma coisa aí? Comentar com vocês sobre, você falou de bolsa, né? Mas, por exemplo, assim, eu me lembro de uma das provas que passou aí, ele colocava a questão de call put mais amarrada assim, com a questão importador e exportador, né? Então, por exemplo, a forma dele se proteger ali, ou então o exportador, ele compra put, né, dessas amarrações aí para 30 dias. Então, só para fechar aí, de repente, essa questão de exportador, ele tem a compra a pagar, então ele vai estar amarrando isso com o call, né? O exportador, ele tem a compra a pagar. Isso. Vamos pensar junto. O exportador não tem a compra a pagar, ele tem uma grana a receber. Ele exportou lá para fora, né? Ele vai receber dólares, concorda comigo? Sim. Aí, olha só, qual que é o medo dele? O dólar agora está 4,92, 93, já está se coçando, né? Porque vai receber, sei lá, 100 mil dólares. Aí está falando o seguinte, com o dólar a 4,93, 100 mil dólares são 493 mil reais. Mas se esse dólar começa a buscar 4,5, os meus 493 mil reais vão se tornar 450 mil reais. Eu estou começando a perder receita. Minha margem vai ficar muito pequenininha, vou entrar no prejuízo se bobear. Então esse cara precisa se proteger da queda do dólar, é ou não é? Aí, qualquer produto que ele for utilizar para hedge, ele tem que ganhar dinheiro com a queda no produto, para compensar o que ele está perdendo com a queda do dólar no seu negócio de exportação. Então, por exemplo, se ele for fazer uma operação com opções, como que é uma operação com opções que te protege da queda? É fazer o quê? Luan, tá sem som, só ativa o som aí. Comprar put? Comprar put. Perfeito. Você compra put de dólar, porque aí eu vou lá e compro put, exercício 4,90, eu sei que eu vou ter quando eu receber as minhas boletas, eu vou ter o direito de vender esses dólares a 4,90. Comprei put. Se for mercado futuro, o que ele faz? Ou termo, que é a mesma coisa. Em termos
fica vendido em futuro ou termo vendido. A 4,90, por exemplo, vai lá, fica vendido, tá certo? E aí, se tiver 4,50, ele ganha essa diferença, porque ele estava vendido a 4,90, menos 4,50, ganha 40 centavos por contrato. Beleza, show. E se for swap? Tem a ponta PTAX e tem a ponta CDI. Em qual das duas pontas que ele fica? Ele vai ficar Passivo passivo. PTAX. Passivo CDI. Eu costumo olhar para a ponta ativa, né? Ativo em CDI, tá certo? Ele aposta no CDI, porque aí o dólar caindo, ele ganha essa aposta e ele recebe ajuste, tá certo? Então ele fica ativo em CDI, portanto passivo em PTAX. Ô Felipe, mas nesse caso aí, usando essas 3 estratégias como exemplo que o colega deu, as opções ele teria que pagar o prêmio, então seria, digamos, das 3 estratégias a menos indicada, no caso, para proteção. Calma lá. Não, se existe opções, é porque alguma vantagem ela tem. Qual que é a vantagem? Esse dólar buscou 5,20. No mercado futuro, ele vai ter que pagar ajuste, porque ele estava vendido a 4,90 e subiu para 5,20, ele vai ter um desembolso pesado. No termo também. No swap também, ele estava apostando contra o dólar e o dólar porrou. Mas na opção, ele não vai precisar fazer nada, ele fica quietinho na moita, ele não exerce, ele não é obrigado a vender os seus dólares a determinado preço, tá? Ele vai no mercado e vende a 5,20. Ele já tem o preço máximo dele estancado ali no prêmio, né? E por isso que funciona, porque eu pago um prêmio, é previsível, já sei minha perda máxima, e se o hedge for contra mim, eu arrebento de ganhar dinheiro ainda. Percebeu? As empresas, elas só fazem pouca opção porque elas têm medo, elas não sabem trabalhar com opção. Né? É incrível falar isso. Mas você conversa com o CFO, com o tesoureiro de empresa, o cara não sabe mexer com opção. Senão ele faria mais. Então, aqui na questão, se a gente for usar aqui o exportador, ele vai ter... porque, assim, quando vem essa questão, ela vai vir... De uma das 3 formas, ela vai vir falando da compra do put ou ativo em CDI, ela vai ter essa pergunta de exportador e importador na prova. Assim, ela sempre vai vir buscando uma das estratégias que você coloca. Então, se a gente pensar aqui, são 3 estratégias que o exportador pode colocar. Ou ele vai estar comprado em put, é isso? Comprar put do dólar. Ou ele vai estar aí ativo em CDI, né? Se for essa situação. Ou ele vai estar vendido no swap, é isso? Não. Vendido no futuro no termo. Vendido no futuro do termo. Quando você falou ativo em CDI, esse é o swap. Tá. Ô, Felipe, você pode me explicar de novo? Qual a melhor opção, né, de se proteger? Por exemplo, ou put de comprar put ou ficar passivo em dólar, ela vai dar as opções que você tem, mas ele nunca vai querer saber qual a melhor opção de se proteger, né? As duas são a mesma coisa, na realidade, né? Se eu tivesse fazendo a prova, Mari, poderia colocar uma questão assim. Determinado gestor financeiro quer ter previsibilidade no seu caixa, então ele tem que dar uma pista para dizer, por exemplo, que tem que ser opções. Poderia ser, mas nunca uma questão aberta, qual que é melhor das opções e ter 2 ou 3 possíveis. Um leque muito grande, né? Porque aí não tem mais de uma certa. De guardar do que eu tenho medo? Eu tenho medo do dólar subir, ou eu tenho medo do dólar cair, então eu vou ficar vendido ou comprado. E aí você vai, dentro desse vendido ou comprado, ver as opções que você tem que fazer de proteção. Eu vou comprar put, ou eu vou ficar vendido em dólar, ou eu vou ficar passivo em dólar no swap. Né? Acho que essa seria uma forma mais fácil de conseguir responder essas questões. Né? Exatamente. Fala, Isabela, você tinha uma dúvida. Eu fiquei com dúvida se ele é exportador, ele tem que ficar passivo em PTAX, ativo em CDI, eu não entendi. É o seguinte, sempre pensa no risco do cara. Quando que ele pode se ferrar? Quando que ele pode se dar mal?
O exportador vai ter dólares na mão e vai trocar por reais. Então, o que ele não quer é que o dólar caia, tá certo? Se ele não quer que o dólar caia, ele precisa de uma estratégia no mercado de derivativos que lhe renda caixa com a queda do dólar. Porque aí ele perde no seu negócio principal, mas ele tem uma contrapartida no mercado de derivativos, tá certo? Como é que ele faz isso no mercado de swap? Ele aposta contra o dólar. Então ele fica na ponta CDI, o banco fica na ponta dólar, e aí se o dólar cair de fato, o banco perdeu a aposta, vai ter que pagar para ele. Você sempre tem que pensar dessa forma. O cara tem que ganhar dinheiro no mercado de derivativos com o desastre dele no seu business principal. Hedge é isso. Aí o importador, no caso, ficaria ativo em Petax, né? Oi? Pipocou. O importador ficaria ativo na ponta dólar, ponta Petax, né? Exatamente. Entendido. Obrigada. Beleza? E Então tá as bom, galera. perguntas que tinha na prova, normalmente eles colocavam a situação de importador. Nas que eu me lembro, pelo menos, tinha sempre o importador, o que aconteceria. E aí ele deu essas opções de Petax e de CDI, no que eu me lembrava. É mais comum mesmo, porque aqui no Brasil a gente se ferra mais com a alta do dólar, geralmente, porque a alta do dólar, a gente brinca, né? O mercado, quando é dólar, ele sobe de elevador e ele desce de escada, né? Então sobe na porrada e para descer ele vai descendo mais devagarinho, tal. Então dá tempo das instituições elas se programarem, tá? Então o grande medo no Brasil sempre foi a alta do dólar. Galera, bom sábado, bom domingo aí, não esquece os estudos, vamos que vamos, hein? Daqui a pouco acaba a M2 e faltando que 1 mês e 10 dias para a prova, né? Então tem que mandar bala aí. Um abraço aí para vocês. Obrigada, bom dia. Valeu, tchau, tchau.